Nós falamos sobre Jesus como Deus que assume a forma humana. E agora nós vamos ver o homem Jesus. Mas antes, vamos falar sobre por que esse versículo de Hebreus 9:23, por que ele coloca sacrifícios no plural? O sacrifício de Jesus não foi um só. Para purificar o santuário de Deus, foi um? Ou quais os sacrifícios a que Jesus se submeteu para a purificação do santuário celeste? Então vamos entender o esvaziamento. E o Verbo se faz carne, ele se esvazia. E o homem Jesus então vai ser imolado como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que Paulo dá ênfase, né? Porque é só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Quem vai morrer na cruz é o homem Jesus, porque Deus não morre. Então, esse homem Jesus, quais os sacrifícios a que ele se submeteu para a purificação do santuário celeste, como diz aqui no versículo 9:23, vamos ler novamente. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios de animais, purificando o tabernáculo terrestre. Mas as próprias coisas celestiais, isto é, o tabernáculo celeste, se purificasse com sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais se purificassem, o verbo está oculto, com sacrifícios a eles superiores. Quando Deus, dentro da gematria de Deus, o número 6 sempre está relacionado com a criatura. Deus é o Criador, ele é 7, e depois de exaltado, ele é 8, né? 8, 8, 8, Jesus Cristo, Filho do Deus, né? Como diz lá nos valores da letra em grego. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Alguém fazendo o cálculo diz que esses valores em letras gregas dá 888. Bom, deixemos isso de lado e vamos aqui para os sacrifícios. O homem Jesus, ele se submeteu a 6, olha o número, 6 sacrifícios. Quantas horas Jesus ficou pendurado na cruz? O homem Jesus, 6 horas. Da hora terceira até a hora nona. Quais então seriam os sacrifícios a que ele se submeteu para a purificação do santuário celeste? Que ocorre, como dissemos, reiterando, o sacrifício ocorre quando ele expira, a purificação ocorre quando ele expira, se cumprindo, João 12:31, chegou o momento de ser expulso. Miguel e seus anjos batalham, o céu, eles são lançados no Tártaro, e agora o sumo sacerdote Jesus, como dissemos, vai aspergir o sangue do homem Jesus. Mas vamos ver os 6 sacrifícios que o Senhor Jesus se submeteu. Primeiro, grande sacrifício foi o esvaziamento. E o Verbo se fez carne, não é? Nós vimos lá 2:6 subsistindo, de Filipenses 2:6 subsistindo sob a forma de Deus, né? Ele se esvaziou. Então, e o Verbo se fez carne. Esvaziamento. Foi o primeiro sacrifício, não é? Homem de dores. Isaías 53, não é? Homens de dores, Restrição. Primeiro, sacrifício e esvaziamento. Segundo, restrição.
como nós dissemos, ele estava restrito ao tempo e ao espaço. Quando ele estava em Jerusalém, não podia estar em Nazaré. Ele se restringiu. Ele abriu mão da onisciência. Não sabia o dia da volta dele. Não sabia até onde, a não ser que ele quis dar uma lição para os discípulos. Mas quando a mulher com fluxo de sangue toca nas suas vestes, ele fala: quem me tocou? Será que Jesus estava representando? Ou ele estava querendo dar uma lição e o pai não revelou quem o havia tocado. Então ele abre mão da onisciência. E dissemos, reiterando, que tudo que ele realizava, ele via o pai fazer antes. Então, primeiro, esvaziamento. Segundo, a restrição. Terceiro ponto, a rejeição. Desde que nasceu, Herodes tentou matá-lo. Já estava rejeitando. Herodes não queria um concorrente. Rejeitado como Isaías profetiza, rejeitado pela nação de Israel, pela qual ele iria se oferecer a Deus como cordeiro. Mudo diante dos seus tosqueadores. Como João fala, veio para os seus e os seus não o receberam. Então, ele sofre essa rejeição. O quarto sacrifício é simplesmente encantador para nós. É pungente, é tocante o quarto sacrifício do Senhor, que é, ele vai se deixar picar pela serpente ali no jardim do Getsemane. Mas isso não está escrito. Não está escrito? Será que não? Vamos para Gênesis 3,15, quando o Senhor fala para Satanás: da semente da mulher nascerá aquele que te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vai ser nesse momento. Vai ser nesse momento que o Senhor vai. Tanto é que na terceira vez, ele está em agonia profunda, no livro de Marcos, né? O relato de Marcos, quando ele está ali no jardim de Getsemane, ele está em agonia profunda. Pavor. Tem gente que pensa que Jesus estava com medo da cruz. Não. O homem Jesus era absolutamente sem pecado. Santíssimo. Quem dentre vós me convence de pecado? E se calaram. Agora, ele está em agonia, em pavor, com medo da cruz. Não, é que o Santíssimo, homem que é Santíssimo Deus, ele vai se deixar inocular pelo veneno da serpente. Ele vai se deixar picar. Por isso que ele fala: esta é a hora do poder das trevas. Lucas registra que quando ele fala: se não é possível passar de mim, faça-se a tua vontade, Lucas registra que ele gotejou sangue. Alguns querem dar, existe uma explicação de ordem médica, que num estresse profundo, mas mais do que isso, ele vai se deixar picar pela serpente, por Satanás. O nosso pecado vai entrar nele. Por isso que ele sangra. E há relatos de quem já foi
picado, teve parente picado por uma jararaca. O veneno é tão potente, quando uma grande quantidade de veneno é inoculada, é injetada na corrente circulatória do homem, esse homem urina sangue e verte sangue pelos poros. E Lucas fala gotas como de sangue. Por que como? Porque o sangue misturado com água tem esse aspecto meio róseo. E o Senhor Jesus, a partir desse momento, este era o pavor dele. Ele vai ser separado do Pai. O homem Jesus vai ficar sozinho. Porque Deus é santo, é santíssimo. O pecado não pode entrar na presença de Deus. Este é o quarto. O quarto sacrifício. Terrível sacrifício. Vai ser abandonado. O quinto sacrifício. Zombaria. Como foi zombado? Zombado na casa do sacerdote, de Anás, de Caifás. Zombado diante de Pôncio Pilatos, os soldados tiram-lhe as vestes, põem uma coroa de espinhos na cabeça, dão as vestes como que zombando do rei, um cetro, uma cana, põe na sua mão e depois batem na sua cabeça. De pendurado na cruz, os religiosos falavam: tu que destróis o templo em 3 dias, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, desce da cruz e nós creremos. Zombado. E o extremo sacrifício, portanto, que colima na cruz, ao final da 6ª hora, aliás, da hora terceira até a hora 9ª, do meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas. Na 6ª hora, houve trevas da hora terceira, das 3 da tarde, do meio-dia até as 3 da tarde, houve trevas, terremotos, fenômenos cósmicos, fenômenos telúricos, terrestres. Se cumpre aqui o que nós vemos em Apocalipse 11, 19, fala: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. É nesse momento, quando Miguel e seus anjos expulsam, o sumo sacerdote Jesus purifica, entra para aspergir o sangue do homem Jesus, a arca celestial. Então estamos vendo, percebendo o grande amor de Deus. Mas ainda nós gostaríamos de continuar nesse Cristo, mistério de Deus, falar a seguir por que o homem Jesus não se deixou tocar por Maria Madalena. Até